A seguir, Hora da Notícia. A Associação de Moradores do Centro de Passo Fundo pede o cercamento da Praça Marechal Floriano, a Praça da Cuia. Eles reclamam do vandalismo e até do consumo de drogas no local. O projeto de lei aqui de Passo Fundo pretende bloquear as ligações de telemarketing. A gente conversa com o autor do projeto, o vereador Saul Spinelli, para entender como isso vai ser possível. Paralelo à reforma previdenciária, deputados discutem em Passo Fundo a reforma tributária. É o Fatos de hoje com a jornalista Zumara Colucci. Prefeitura de Passo Fundo vai apoiar o esporte amador da cidade. O edital está aberto. Estamos na Semana Nacional dos Museus. A gente recebe a coordenadora do Museu de Artes Visuais, Ruth Schneider, e do Museu Histórico Regional de Passo Fundo, Tânia Aime. Tem ainda jazz e chamamé. Você já pensou o que pode acontecer ao misturar estes dois gêneros musicais? Um trio aqui de Passo Fundo fez isso e você vai conferir. Hoje é sexta-feira, 17 de maio. Hora da Notícia começa agora. A Associação de Moradores do Centro de Passo Fundo quer cercar a Praça Marechal Floriano, conhecida como Praça da Cuia. Entre os motivos, vandalismo, uso de drogas e até prostituição. Nos bancos e paredes, as marcas do vandalismo. Um dos vidros do banheiro público foi quebrado e sobram latas de cerveja. Para se ter ideia, o banheiro da Praça da Cuia foi pintado 7 vezes só este ano e pelos próprios moradores. E a cada nova pintura, novas pichações. E não para por aí. Tá vendo essas marcas aqui na parte de baixo? Isso aqui é urina. O banheiro fecha às 7 horas da noite, reabre às 7 horas da manhã. Nesse período, muita coisa acontece pelo lado de fora. E não é só isso não. A reclamação também de prostituição aqui dentro, no banheiro masculino. Só tem um vigilante à noite, das 7 da noite às 7 da manhã, e durante o dia não tem vigilante. Então faz com que tenha muita prostituição dentro dos banheiros públicos ali, e onde as moças que cuidam aqui não tem como, proteger o patrimônio público nesse sentido. Laira mora em um dos prédios ao redor da Praça da Cuia. Também reclama do consumo de drogas. Então a gente olha assim daqui de cima, tu vê mais a visão é melhor assim. Então tu percebe assim que tem consumo de droga, bebida, muitas vezes dá briga. Então assim, é um acúmulo muito grande de adolescentes principalmente ali, e a gente vê assim que é uma coisa bem descontrolada assim. E a gente vê que o vigia, coitado, é só um vigilante que não tem arma, ele só tem um cacetete. Até se a gente conversar com ele, ele diz, tem finais de semana que eu não tenho coragem de sair para fora. Porque imagina, as pessoas já beberam, alguns usaram drogas, estão alterados ali, né? Além da presença de mais um vigilante na praça, os moradores também querem cercar o local. Uma audiência pública foi realizada na Câmara de Vereadores no último dia 8. A Associação de Moradores pretende apresentar o projeto aos próximos candidatos à prefeitura no ano que vem. Seriam investidos R$500 mil com recursos do governo federal. Já foi solicitada uma emenda parlamentar, uma emenda federal, com o senador Luiz Carlos Reis, onde ele já solicitou para nós, já passou para nós que o pedido foi acatado por ele, já está lá no planejamento dele e seria para 2021. Mas em nota, a Prefeitura de Passo Fundo informou que não há projeto de cercamento da Praça Marechal Floriano e não está sendo nem examinada essa possibilidade. O secretário de Serviços Gerais, Christian Tanz, observou que a praça é frequentada por pessoas de todos os bairros da cidade e que não há plano de cercar o espaço. Olha, para muita gente já virou rotina, receber várias ligações em um único dia de números desconhecidos, oferecendo produtos ou serviços, ou simplesmente a gente atende e não fala nada. E foi pensando em criar um mecanismo de bloqueio destes contatos que a Câmara de Vereadores de Passo Fundo aprovou um projeto de lei que pretende impedir as ligações de telemarketing. O serviço vai funcionar em parceria com o Balcão do Consumidor aqui da UPF. Para entender melhor como este trabalho vai ser feito, nós recebemos o autor do projeto, o vereador Saul Spinelli. Seja muito bem-vindo à Hora da Notícia, vereador. O senhor apresentou o projeto, foi aprovado e agora depende do que para entrar em prática? Olá, obrigado pela oportunidade aqui na UPF TV para a gente conversar sobre esse projeto.
Esta lei já existe a nível estadual desde 2007. Foi sancionada pela ex-governadora Ieda Crucis. Então, nós temos um banco a nível estadual, no PROCON estadual. A nossa lei municipal foi aprovada em outros municípios brasileiros, que ela vem a colaborar com o funcionamento do cadastro estadual. O consumidor de Passo Fundo vai, através do PROCON aqui de Passo Fundo, ter a oportunidade de usar até 3 linhas por CPF, 3 números de telefone por CPF e fazer o devido bloqueio de telemarketing. O PROCON, por sua vez, não só local, como principalmente estadual, já tem um cadastro das principais instituições que mais incomodam. Ou seja, a pessoa pode entrar em contato com o PROCON e dizer, olha, eu tenho X ligações, esse número gostaria de saber qual foi. Eu quero que esses números que estão ligados ao meu CPF, 3 linhas por CPF, estejam bloqueadas de telemarketing. A partir deste momento, o PROCON de Passo Fundo, mas também em consonância com o PROCON estadual, vão notificar as instituições. E elas não poderão mais enviar, fazer ligações para esses números, sob pena, inclusive, de receber multas. Agora o projeto precisa ser sancionado. Existe uma previsão para isso? Qual a possibilidade que isso realmente aconteça? Nós estaremos em reunião com o prefeito Luciano Azevedo para tratar desse tema. Nós temos interesse que o nosso projeto saia do papel. Nós temos interesse de implementar o PROCON e fazer com que o PROCON dê este serviço ao consumidor. Isto não é descobrir a roda, isto não é milagre e não é novidade. Isso já funciona em outras cidades e já funciona em consonância com o PROCON estadual. Inclusive a implementação do nosso fundo com recursos de multas oriunda de empresas que descumprem a lei e que lesam o consumidor. Então, este é um debate que foi trazido até o nosso gabinete, o nosso mandato, pelo Balcão do Consumidor, através do Dr. Rogério Silva, que é o vice-reitor da UPF de Passo Fundo. Então, é um tema que não é novidade, é um tema que já é realidade em outros municípios, é possível fazer, principalmente no estado que tem o PROCON estadual já com isso funcionando. Se não tivesse o PROCON estadual funcionando, a regulamentação do município ficaria mais difícil. Mas com o trabalho já feito pelo Estado, fica mais fácil. A fiscalização, então, caberia ao PROCON. E qual é o vínculo com o serviço Balcão do Consumidor? É que o Balcão do Consumidor, que é um serviço inédito da Universidade de Passo Fundo, e é exemplo, inclusive, em cases internacionais, debates internacionais em defesa do consumidor, ele atende milhares de pessoas no ano. Então, esta parceria Balcão e PROCON é muito mais para a questão de orientar os consumidores que lá visitam o balcão para que no PROCON se faça o cadastro, se faça o bloqueio e se faça a reclamação e se exija o direito. O PROCON é instituição pública, preparada e está estruturada para fazer esse serviço. Já faz em outras cidades, já faz no estado e nós queremos que faça em Passo Fundo também. Agora é impressionante como eles têm acesso, né, aos dados cadastrais das pessoas. Infelizmente isso é um crime cometido pelo governo, pelo estado, pela União, que libera o cadastro de milhões de brasileiros, inclusive o cadastro de aposentados que antes de receber o primeiro benefício já recebe ligações de bancos oferecendo empréstimos. De dinheiro, né? Eles então, vendem assim, as informações. O cadastro que é vendido para empresas privadas é feita pelo governo ou por agentes que representam o governo. Isto é outro crime que deveria ser investigado e punido, mas infelizmente não é. Muito obrigada, vereador, pela sua participação aqui no Hora da Notícia. Desejamos sucesso aí, não só nesse projeto, mas em todos que o senhor venha a executar. Muito obrigado, agradeço. E hoje o assunto é reforma tributária com a jornalista Zulmara Colucci. Olha, em primeiro lugar, seja bem-vinda à Hora da Notícia, Gisele. Prazer dividir a bancada contigo. Obrigada. Bom, a gente vai falar de enquanto a reforma da Previdência avança na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, com a realização de audiências públicas, deputados e senadores agilizam outras pautas importantes para o país, tomando a frente do protagonismo político.
Uma delas é a reforma tributária. Proposta do Legislativo já ganhou parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e deve ser votada na comissão na próxima semana. A proposta em questão acaba com 3 tributos federais, o IPI, PIS e COFINS, com o ICMS, que é estadual, e com o ISS municipal. Todos eles incidem sobre o consumo. No lugar deles, é criado o IBS, Imposto sobre Operações com Bens e Serviços de competência de municípios, estados e União, além de um outro imposto sobre bens e serviços específicos, esse de competência apenas federal. Se a reforma tributária for aprovada pela CCJ, será examinada por uma comissão especial criada especialmente para essa finalidade. Em seguida, será votada em 2 turnos pelo plenário. E sobre reforma tributária, será o tema da audiência pública em Passo Fundo, na segunda-feira, às 7h, aqui na Faculdade de Direito da UPF. Estarão aqui deputados que integram a Frente Parlamentar Mista que debate este tema. Um grande entrave para a nossa economia e para o desenvolvimento do país, né, Zumário? Com certeza, Gisele. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada. E no próximo bloco vamos falar de uma mistura, no mínimo inusitada, viu? De 2 gêneros musicais. É só um instante, nós já voltamos. Estamos de volta com Hora da Notícia e olha, neste fim de semana você vai poder descartar aquele celular antigo, carregador de bateria, monitor, teclado, impressora, computador, enfim, aqueles eletrônicos que estão ocupando espaço na sua casa. É que acontece no estacionamento do Bourbon Shopping, em Passo Fundo, a coleta digital. O evento é organizado pela ONG Amor e o curso de Ciências da Computação da UPF. Já está na 8ª edição e vai destinar todo o material arrecadado para uma empresa de reciclagem licenciada, que vai dar o destino correto aos equipamentos. O valor será repassado à ONG Amor de Passo Fundo. O tempo segue firme nesta sexta-feira, com sol, poucas nuvens e temperaturas agradáveis. Mas o que a gente quer saber mesmo é como fica a previsão do tempo para o fim de semana. Para o sábado em Passo Fundo, previsão de sol com muitas nuvens durante o dia e chuva. Mínima de 13, máxima de 24 graus. A instabilidade continua também no domingo, com chuva durante todo o dia. Mínima de 14, máxima de 25 graus. O folclore é um momento de encontro entre diversos países e riqueza também das culturas. É por meio da dança que as tradições são traduzidas e compartilhadas. E a UPF vai receber pela 3ª vez grupos de danças da Costa Rica, México, Peru, Argentina, Chile e Equador. Unidos em suas diferentes histórias, vão apresentar a cultura folclórica, fortalecendo a circulação de ideias e o contato entre os casais bailarinos destes países. O lançamento do espetáculo foi hoje de manhã em um café no ginásio da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da UPF. O congresso começa no próximo dia 25 e vai até o dia 1º de junho, com apresentações em locais como o Teatro do Sesc e o Passo Fundo Shopping, além de exibições nas cidades de Marau e Ipira, em Santa Catarina. Os museus são espaços que auxiliam na formação das pessoas, promovem a cultura e o respeito à diversidade. E na Semana Nacional dos Museus, 2 datas importantes são comemoradas: o Dia Internacional dos Museus e os 23 anos do Museu de Artes Visuais Ruth Schneider, em Passo Fundo. Por isso, nós estamos recebendo hoje a coordenadora do MARFS e do Museu Histórico Regional, Tânia Aime, para conversar com a gente. Seja muito bem-vindo, uma semana importante. E por que a gente pode afirmar que os museus têm essa capacidade de trazer mais cultura, mais história para as pessoas?
Muito obrigada pela oportunidade, né? É importante, justamente porque a Semana Nacional de Museus, ela serve para isso, para ampliar a divulgação dos nossos espaços. Por que os museus são importantes, né? Tem uma definição que a gente gosta muito de trabalhar aqui em Passo Fundo, que é uma definição que diz que museus são pontes, portas e janelas, que ligam e desligam mundos, tempos, culturas e pessoas diferentes. Então, esses espaços, na verdade, eles guardam as memórias das suas comunidades, né? Seja ela o Museu de Arte, seja ela o Museu Histórico, o Museu Zoobotânico, né? Eles guardam e, no futuro, eles vão apresentando para as comunidades que as gerações vão mudando, né? Vão se transformando e esses espaços também vão se modernizando, mas eles continuam tendo aquela memória do surgimento da sua comunidade. É um diálogo entre o passado, o presente e o futuro. É importante a arte não só para quem produz, mas principalmente para quem contempla. Exatamente, é um espaço cultural, né, onde as pessoas usufruem da produção cultural da cidade e conseguem com isso se aprimorar também, né, e ela é de extrema importância para o conhecimento das pessoas. E existe alguma programação especial? Sim, nós estamos com os museus de artes visuais Ruth Schneider, está trazendo uma exposição que inclusive é comemorativa aos seus 23 anos, né, que é uma exposição bastante importante nos dias atuais, que chama O Amor... O Amor que Mata? O Amor que Mata, do sonho ao pesadelo. A reportagem sobre essa exposição, O Amor que Mata, do sonho, do amor ao pesadelo, do feminicídio. Exatamente. E é maravilhosa a exposição, traz um assunto polêmico e que as pessoas deveriam, um assunto polêmico e velado na nossa sociedade. Exatamente. Quando a gente percebe que os índices de violência, né, na cidade de Passo Fundo, por exemplo, a gente chegou a mais de 1000 casos, né, de ameaças contra as mulheres, 40 estupros consumados, né, 4 feminicídios e 13 ameaças de feminicídio. Então, é muito importante que a gente traz esse assunto, esse tema para a comunidade. Então, a gente escolheu esse tema para o Museu de Artes e o Museu Histórico, em razão também da temática da Semana Nacional de Museus, que é Museus Núcleos Culturais, o futuro das tradições. A gente está trazendo uma exposição lá no Shopping Passo Fundo, na Livraria Delta, que é a tradição da correspondência, linhas escritas, a tradição da correspondência. Porque hoje a gente não tem mais o hábito de escrever cartas, né? De trocar um cartão postal, uma fotografia. Hoje os meios, né, virtuais estão aí substituindo as nossas tradicionais correspondências, né? Então, a gente trouxe carta impressa, uma carta escrita à mão chega até a gente, é uma surpresa. É tão raro, mas ainda acontece e acaba sendo uma surpresa. Vamos falar um pouquinho da estrutura dos museus aqui de Passo Fundo. Como é que estão? Qual a principal demanda? Os museus vinculados à Universidade de Passo Fundo, nós temos o Museu Zoobotânico, né, que é aqui no campus, que está bem organizado, bem estruturado, e os museus, o Museu de Arte e o Museu Histórico, que são conveniados com a Prefeitura Municipal de Passo Fundo, abrigam, né, são abrigados pela sede antiga Intendência Municipal. O que acontece é que nós estamos há quase 2 anos com os nossos museus fechados, mas felizmente nesse ano então foi retomada a troca da rede elétrica dos museus e nós temos a expectativa de até o 2º semestre reabrirmos para a comunidade passofundense, né? Houve um atraso, uma troca de material, enfim, elétrica que era para ter concluído os trabalhos agora no mês de março ainda e, na verdade, eles foram reiniciados agora no mês de março. De qualquer forma, alguma coisa está sendo feita, que já é uma grande notícia. Exatamente. Muito obrigada pela sua participação, sucesso nessa semana. Muito obrigada. E só queremos reafirmar, então, ao público que os nossos museus não estão abertos lá no centro da cidade, mas estão aqui no Portal da Linguagem com essas exposições. E vale a pena, viu? Vale a pena visitá-las. Muito obrigada. Atenção, atletas amadores, a inscrição para o edital da Prefeitura que oferece R$ 1.500 de apoio ao esporte encerra no próximo dia 21, na terça-feira. Serão beneficiados 20 projetos. Podem fazer a inscrição atletas com idade a partir dos 16 anos ou equipes do esporte amador de todas as modalidades. A prioridade será para atletas de alto rendimento, do paradesporto e com baixa renda. Serão 20 projetos contemplados no primeiro edital, cada projeto a R$ 1.500 como uma forma de auxílio, onde vai contemplar
hospedagem, eles podem fazer um investimento em hospedagem, alimentação, transporte, ou na compra de algum material que seja utilizado para esse evento específico, né? Esta semana foi realizado um seminário no Teatro Municipal Múcio de Castro para orientar os interessados sobre o regulamento. As informações também estão no site da Prefeitura. Na tela principal, basta clicar em Portal da Transparência, Licitações, Exercício 2019, número 4, credenciar atletas ou equipes amadoras. Em seguida, clicar novamente em Editais, Edital e Anexos e fazer o download dos 5 documentos que trazem a documentação necessária e o passo a passo para a inscrição. A entrega dos documentos deve ser feita na Coordenação de Licitações e Contratos, CLC, até às 2h do próximo dia 21. Uma equipe vai avaliar os projetos. O resultado sai em uma semana. Aquele atleta ou equipe que não tenha um auxílio de uma lei de incentivo ou estadual ou federal, então esses que se enquadram que tem esses incentivos, eles não vão se enquadrar dentro do nosso programa, mas podem participar os que têm, por exemplo, um patrocinador privado. Isso não há problema nenhum. É a primeira vez que Passo Fundo oferece esse tipo de incentivo ao esporte amador. Um segundo edital já está previsto para o segundo semestre. E esse fim de semana vai ser movimentado para as meninas do time de voleibol da BS Bios UPF. A equipe vai participar da primeira Copa Sul de Vôlei Adulto Feminino, em torneio que acontece no ginásio do Colégio Notre Dame. No sábado, a partida começa às 9h contra o Vôlei Marechal. E logo mais retorna às quadras para enfrentar o AREC, às 4h. Já no domingo, a equipe enfrenta o Grêmio Náutico União, novamente a partir das 9h. E a entrada é de graça. A mistura de jazz com chamamé é possível sim, e um trio aqui de Passo Fundo já colocou isso em prática. Em agosto, Jazz Mamé vai ser apresentado para toda a comunidade em um espetáculo bem diferente. O nosso negócio do Jazz Mamé é utilizar dos nossos ritmos latinos com a estrutura do jazz, a forma dele, que é apresentar um tema e poder improvisar em cima desse tema. Surgiu entre o encontro de eu e o Carlinhos Tabajara, né? A gente já vem trabalhando junto há 4 anos e a gente tem influências diferentes musicais, né? Então a gente decidiu unir isso aí, tocando junto, ensaiando entre um espetáculo e outro. Então surgiu essa ideia da gente unir isso aí espelhado já, né, em conceitos já utilizados. Temos, por exemplo, a influência do Luiz Salinas, né? Renato Borghetti, enfim, outros grandes artistas da música latino-americana, que já utilizam um pouco desse conceito, né? E a gente vem trabalhando junto, compomos juntos, né, os nossos temas, e também fizemos uma releitura, então, dos temas já consagrados, né, da música gaúcha, da música nativista. Também tocamos o samba, salsa, né, rumba, flamenca, a gente incorporou junto algumas coisas, né? Então é bem mesclado mesmo esse projeto. Eu trago com muito gosto, né, esses ritmos que são desenvolvidos no bangô,
no bongok e também no próprio bumbo legueiro, que fazem com que a música fique mais temperada, né? Então, essa mistura de jazz com chamamé, com essa estrutura das batidas do bumbo legueiro, fica magnífico, e a gente conseguiu adaptar algumas outras coisas que fazem com que essa música fique realmente mais elevada espirituosamente. Lá nós vamos fazer, além de música instrumental, músicas cantadas, e também falar um pouco, fazer um pouco de humor, contar um pouco dos temas, das histórias e um pouco da vida itinerante dos músicos e das mazelas e das alegrias que os músicos passam vivendo aqui no nosso país. Bacana. Essas foram as informações de hoje. As nossas principais notícias estão no programa A Semana, hoje às 11 horas da noite, amanhã e domingo às 7 horas da noite. O Hora da Notícia volta na segunda-feira. Um ótimo fim de semana para você.